Tá gravando. Fala galera, tudo tranquilo? Eu tô aqui no meu primeiro vídeo falando sobre um tema que eu tava fazendo meu devocional agora, né? Eu tava lendo 2 Timóteo. Se eu fosse colocar um título pra isso aqui, eu acho que eu colocaria suportar. Tipo, devemos suportar. Ou algo semelhante, eu não sei. É algo que eu vejo que muitas vezes nós, como igreja, não estamos conseguindo fazer muito bem. Não somente como igreja, mas também hoje em dia as coisas estão muito imediatas. E eu até vejo muita gente falando, tipo, eu não consigo ser paciente porque meu temperamento é assim, eu nasci assim. E tá, você vai usar isso como desculpa até quando, sabe? Tipo, eu não sou uma pessoa muito paciente, então se uma pessoa falar mal comigo, eu vou responder na lata. É uma pessoa que não tem papas na língua, né? Tem um versículo em 2 Timóteo, no capítulo 2, que fala sobre suportar. Essa carta de Paulo de 2 Timóteo é muito também além de uma motivação, é também uma maneira de Paulo incentivar Timóteo a permanecer firme na fé. E naquele tempo Paulo estava preso. Ele até fala, me abandonaram por verem que eu estava na prisão, mas você, Timóteo, permaneceu firme e tal, não se envergonhe por eu estar preso ou pelo evangelho. E vamos ver o que Paulo escreveu para Timóteo sobre realmente suportar as dores, suportar aquilo que estava em nossa volta, sabe? 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado em Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como um vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará a você entendimento de tudo. Em tudo, no caso. O que Paulo está falando ali para Timóteo é basicamente uma renúncia total. Paulo fala, prega a palavra de Deus. Paulo incentivando Timóteo a não fazer aquilo que o coração dele quer, mas fazer aquilo que Cristo quer. Ele até usou o exemplo ali de o soldado que se alista, ele deseja agradar aquele que o alistou. O que Paulo tá querendo dizer para Timóteo aqui, mais ou menos, tipo, você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Quando a pessoa se alista, ela vai ter que fazer a vontade do superior dela. Ela vai cumprir ordens. Da mesma forma, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos aqui para cumprir as ordens dele. E seguindo um pouco mais para frente o texto, Paulo continua ali no versículo 8. Lembre-se de Cristo Jesus ressuscitado dos mortos, descendente de Davi conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não é presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Ele basicamente fala ali o motivo para ele suportar, por causa de Cristo. Lembre de Cristo na cruz. Quando Cristo ele estava sendo humilhado, ele suportou as dores, assim como diz Isaías. E basicamente ele respondeu de forma contrária aos seus agressores. Enquanto os outros estavam agredindo, estavam ofendendo, estavam realmente ali para matar ele, Cristo respondia com vida, ele respondia com amor. Então, o que nossas atitudes devem refletir, não a nossa vontade, mas a vontade de Cristo. Tipo, cara, não adianta de nada eu falar que amo Jesus, sendo que eu não perdoo o meu amigo que me ofendeu, sendo que eu não perdoo o meu inimigo. Quando Jesus ele é questionado, o escriba lá pergunta, e qual o mandamento mais importante? Ouça, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus, amará o Senhor seu Deus de todo o coração, entendimento, alma e força. Jesus, ele não para só aí, ele manda o segundo também. E o segundo, também mais importante, é amarás o próximo como a ti mesmo. E a resposta desse escriba para Jesus surpreende Jesus. Que o escriba fala, o Senhor está certo em afirmar isso, pois você afirmou que o Senhor é o único Deus e que amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, entendimento, alma e força, e amar o próximo como a ti mesmo, basicamente equivale a todos os mandamentos. Não há um mandamento que não seja fora desses dois. Esses dois mandamentos compõem nossa vida como um cristão. Esses dois mandamentos foi o mandamento que Jesus guardou no seu coração quando se sacrificou por nós, para que não seja feita nossas vontades, mas sim a vontade de Cristo. Até para falar sobre arrependimento, eu tava vendo um vídeo do Desescope e o Douglas Gonçalves fala que arrependimento não é somente você não fazer algo, é você fazer o contrário daquilo. Tipo, eu pequei, eu comecei a falar palavrão, tal, não sei o que. Mano, eu não vou falar palavrão, não é assim. Então, ao invés de não falar palavrão, você vai falar coisas boas, você vai falar bênçãos, você vai começar a destacar coisas bonitas, não somente da sua vida, mas também de tudo que compõe em sua volta. Eu vou parar de mentir.
Beleza, você vai parar de mentir. Só que como você vai fazer isso? Falando a verdade. Você vai parar de mentir falando a verdade. Então, o que Paulo tá ensinando ali é um ensinamento de tamanha importância, eu não faço as minhas vontades, mas faço a vontade de Cristo. É um fardo leve, Jesus fala isso, é um fardo leve. Porém, nós somos tão arrogantes a falar, se não tiver o meu controle, eu não faço, sabe? Mas devemos fazer aquilo que não tá no nosso coração. O salmista fala, guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, à medida que nós vamos conhecendo Jesus, à medida que nós vamos conhecendo o amor de Cristo, a partir do momento que nós sofremos essas coisas, nós devemos suportar, assim como ele suportou. Como Paulo falou, lembre de Cristo na cruz. Cristo é o maior exemplo de um soldado enviado e fazendo a vontade daquele que o alistou. Ele basicamente foi um soldado enviado para cumprir aquilo que aquele que o alistou chamou, sabe? Então, o que nós devemos tirar disso, cara, basicamente, velho, não é pelas minhas forças, não é pelo meu esforço, não é pela minha vontade, mas sim tudo por causa dele. Cristo nos chamou para estar mais perto dele, para ser como ele. Nossa missão aqui na Terra como cristãos, de fato, é sermos parecidos com ele e fazer a vontade dele. Se nós somos verdadeiros cristãos, devemos seguir o exemplo dele. Devemos basicamente andar como ele andou e basicamente pregar o evangelho a toda criatura. E tipo, às vezes nós ficamos meio relutantes sobre, nossa, como vamos falar de Jesus pra pessoa tal, se aquela pessoa vai falar algo mal de mim. A gente basicamente não tem mais o mesmo temor que a primeira igreja teve de eu vou falar mesmo que eu perca a minha vida. Em 2 Timóteo, do capítulo 2, do versículo 11 diz: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também vivemos. Se perseveramos com ele, também reinaremos com ele. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E basicamente é isso que eu queria dizer para vocês. Sejam persistentes na palavra de Deus. Ele nos salvou pelo seu sangue. Nós queremos nos limitar tanto a essa bolha de um evangelho tão macio, sabe? Mas não é assim, cara. Às vezes, pra gente poder trazer a palavra de Deus, a gente tem que tocar um vespeiro. Eu espero que você seja encorajado com esse vídeo a falar sobre o amor de Deus. E eu acho que é isso. Muito obrigado por assistirem meu vídeo. Muito obrigado. Esse é o meu primeiro vídeo do canal. Então, se inscreva no canal pra apoiar mais. Deixa um seu like. E é isso. Deus abençoe. Tchau.